Para a gente entender o Rio de Janeiro, às vezes o segredo está em olhar para sua maior artéria, a Ponte Rio-Niterói. Sabe, ela é muito mais do que só concreto e aço. É quase um termômetro da cidade. E naquela manhã, de 20 de agosto de 2019, a ponte virou palco de uma crise que ia escancarar as veias abertas da segurança, da política e da sociedade. E naquele dia, a ponte não só parou, ela literalmente prendeu a respiração do país inteiro por quase 4 horas. Uma rota diária de milhares de trabalhadores virou um drama nacional transmitido ao vivo para todo mundo ver. E olha, para entender o que aconteceu ali na ponte, a gente precisa primeiro entender o clima político daquele momento. O Rio de Janeiro, em 2019, estava vivendo sob a nova gestão do governador Wilson Witzel e sua política de segurança, que era bem agressiva, de mão de ferro. Vamos mergulhar um pouco nisso. O discurso do Witzel era de confronto direto, sabe? Autorizando o uso máximo da força letal. A crise no ônibus 2520 acabou se tornando um teste em tempo real para essa política toda. E esse número aqui, ele é pesado. 881. Esse foi o recorde de pessoas mortas pela polícia no Rio só entre janeiro e agosto de 2019. É um número que ajuda a gente a entender o contexto da retórica do governo na época. Os críticos da administração usavam exatamente esse termo para descrever a estratégia de segurança. E os eventos na ponte iam colocar essa ideia bem debaixo dos holofotes, para o país inteiro ver e debater. E com toda essa política de confronto como pano de fundo, a crise foi se desenrolando ali em tempo real. Vamos agora para dentro do ônibus 2520 para entender o que aconteceu durante aquelas longas horas de cerco. A tensão a bordo era palpável desde o primeiro minuto, antes mesmo de o dia clarear. Em meia hora, a ponte já estava toda cercada pela polícia de elite. Chegou a ter um momento de esperança quando 6 pessoas foram liberadas, mas às 9 da manhã, quando a comunicação foi cortada, ficou claro para todo mundo, dentro e fora do ônibus, que o tempo para uma solução pacífica estava acabando. O arsenal do sequestrador era todo pensado para criar pânico. Como a gente vê aqui, a pistola era de brinquedo, mas a ameaça mais real, mais visceral, vinha das garrafas de gasolina. Com o isqueiro na mão, ele transformou aquele ônibus numa verdadeira bomba-relógio. E a motivação dele qual era? Ele não queria dinheiro, ele queria atenção. Chegou a mencionar o famoso caso do ônibus 174, o que indicava que ele estava buscando um espetáculo na mídia, quase como um crime por imitação. Com o sequestrador em silêncio e a ameaça da gasolina se tornando insustentável, a estratégia precisou mudar. A negociação, então, deu lugar à solução tática. Então, o ponto crucial é este. A decisão do BOPE não foi aleatória. Tinha um protocolo rígido ali. A comunicação falhou, a ameaça de morte se tornou real, iminente, e aí surgiu uma janela de oportunidade, um tiro limpo. A ordem foi dada para neutralizar a ameaça e salvar todo mundo. E foi o que aconteceu. Às 9h04 da manhã, um único tiro encerrou o cerco. Do ponto de vista técnico, a operação foi um sucesso absoluto. Nenhuma das 37 pessoas que ainda estavam no ônibus se feriu. Mas o fim da operação tática foi só o começo de um novo ato. O espetáculo político que se desenrolou ali mesmo sobre o asfalto quente da ponte. O desfecho da história acabou gerando duas narrativas bem conflitantes. De um lado, um resgate impecável, uma vitória da técnica policial. Do outro, a comemoração do governador, que transformou a cena em um verdadeiro palanque. Essa foi a justificativa oficial, né? O governador afirmou que o gesto dele foi só um reflexo do alívio da população, uma celebração por salvar vidas, não por tirar uma. Só que os críticos viram algo bem diferente. Para eles, aqueles socos no ar eram a imagem da tal necropolítica em ação. Era como se a morte estivesse sendo usada como um troféu, sabe? A validação de uma política de segurança que parecia priorizar o abate. Então, vamos além do ato em si. Qual o significado mais profundo de tudo isso? O que esse evento, visto como um todo, revelou sobre a sociedade? Pois é. Por trás do sequestrador existia um jovem de 20 anos com um histórico documentado de problemas psiquiátricos. A família o descreveu não como um monstro, mas como uma falha do sistema. Alguém que precisava de ajuda e não encontrou. No fim das contas, a polícia lidou com a consequência final de problemas sociais e de saúde que não foram tratados lá na origem. E aqui estão os fatos crus do evento. Quase 4 horas que pararam uma metrópole e que terminaram com um desfecho duplo. 37 vidas salvas e uma perdida, o que acabou desencadeando um debate nacional. E a gente termina com essa reflexão.
A eficácia técnica do tiro do sniper é inquestionável, salvou dezenas de vidas. Mas a reação política e popular que veio depois lança uma pergunta bem complexa. O que aquele espetáculo todo ali na ponte diz sobre o nosso senso de justiça, de ordem e de humanidade?